Olá, galera do sexto ano do Colégio WGS, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, estou aqui vindo com esse vídeo de resumo para a nossa última avaliação do quarto bimestre, a nossa avaliação específica. Então, a gente vai abordar o nosso livro do sexto ano, nós vamos diretamente para o nosso capítulo 11 e a gente começa essa nossa revisão abordando alguns pontos específicos, tá? Desse capítulo 11, que eu vou cobrar de vocês nessa avaliação. Então eu começo falando sobre o Reino Franco ao Império Carolíngio. Nesse trecho aqui, é importante a gente relembrar que, após a queda do Império Romano, os povos germânicos se estabeleceram na região que hoje correspondem a Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Itália. Ou seja, esses povos germânicos foram os povos bárbaros que invadiram o território romano e se estabeleceram ali no lugar do território romano. Desses povos, aqui no início do nosso livro vai ser destacado os povos francos, que ocupavam a região da Gália, que corresponde aos dias atuais ao território da França. Então, basicamente, a parte mais importante desse trecho fala sobre o rei franco que se chamava Clovis. O que aconteceu de importante na vida desse rei? A conversão ao cristianismo. Por que isso é importante? Porque esses povos, não só os povos francos, mas os vários outros povos germânicos, eles eram de característica politeísta. Então, quando ele se converte ao cristianismo, ele está se convertendo a uma religião monoteísta. E com isso, com essa conversão, a igreja e o Estado acabaram formando uma aliança. E com essa aliança, o Estado se fortalece justamente porque vai ter a ajuda da igreja. E a igreja também se fortalece porque vai ter a ajuda do rei. Então, com esse apoio, a igreja vai unir as tribos francas e submeter todas ao poder do rei Franco Clovis. Então, assim, ele forma o chamado Reino Franco. Outro dado importante sobre isso é que com a conversão do rei Franco e a conversão também dos chefes das tribos germânicas ao cristianismo, a igreja adquiriu um considerável poder espiritual e material. Isso é importantíssimo, porque a igreja ela está se fortalecendo. A igreja ela está vindo ainda num crescimento. Depois de tantos anos perseguido pelo Império Romano, nos últimos anos do Império Romano se transformando na religião oficial, então a religião católica, a religião cristã, ela ainda está se afirmando como uma religião forte, uma religião capaz de poder fazer alianças com importantes reinos. Então, essa conversão é muito importante para a igreja, ela proporciona essa possibilidade do crescimento. Como a gente viu ao longo do nosso sexto ano, a gente vê sempre reinos que vão surgindo, desaparecendo, e grande parte deles acabam se fragmentando ou até mesmo desaparecendo devido a questões internas. E isso não é diferente no Reino Franco. Só que para tentar evitar esse desaparecimento do Reino Franco, o que eles vão fazer após a morte do rei Clovis? Eles vão ver que os sucessores vão entrar em conflito para disputar esse poder e eles vão substituir esses herdeiros. Eles vão fazer com que esses herdeiros se ausentem do poder e no lugar deles haverá um governante que vai ser escolhido, né, enquanto eles resolvem o problema deles de sucessão. Então esses governantes vão ser chamados de mordomos ou prefeitos. E o primeiro que mais se destaca deles vai ser o Carlos Martel. E sobre o domínio dele, o Reino Franco vai vencer os muçulmanos, né, em batalhas que vocês vão conhecer, principalmente a partir do sétimo ano, quando a gente começar a falar sobre as cruzadas. Mas eles vão vencer esses muçulmanos e o Carlos Martel acaba ganhando muita importância. Tanta importância que quando ele morre, é o filho dele quem assume, né, o comando do Reino Franco. O filho dele se chamava Pepino. E da mesma forma, ele continua fazendo o mesmo trabalho que o pai dele fez. E quando esse filho de Carlos Martel morre, o sucessor dele, chamado Carlos Magno, tá? É o sucessor, é o filho de Pepino,
ele é neto de Carlos Martel, ele assume o comando do Reino Franco. E aqui nasce um dos maiores líderes políticos da história, que é o Carlos Magno. Com o Carlos Magno, esse Reino Franco se transformou num verdadeiro império e passou a ser conhecido como Império Carolíngio. Continuando ainda na nossa revisão, a gente vai para a página 209. Na página 209, nós vamos ver o item que fala sobre a organização do Império Carolíngio. E desse item aqui, um dos pontos mais importantes desse trecho é justamente a forma com que Carlos Magno conseguiu fortalecer o seu poder, justamente concedendo que benefícios aos fiéis seguidores, estabelecendo entre eles laços de vassalagem. Basicamente foi o que nós fizemos em sala de aula, quando eu atribuí responsabilidade a alguns colegas dentro da sala de aula. Isso foi uma relação, um laço de vassalagem. O que é esse laço de vassalagem? É justamente uma relação de dependência entre aquele que concede esse direito, que concede o benefício, que vai ser chamado de suzerano, e o outro que recebe esse benefício, que vai ser conhecido como vassalo. Então, basicamente, é uma troca de responsabilidades e de compromissos. O suzerano concede terras. O que esse suzerano quer de volta? Trabalho, fidelidade, ajuda em caso de guerras. E o que esse vassalo quer desse suzerano? Proteção, trabalho, ajuda sempre que possível. Então, é uma relação de troca entre duas pessoas, né? Um que é o detentor das terras, que é o que tem valor nessa época, e o outro que precisa dessa terra para trabalhar e para sobreviver. Então esse aqui é o trecho mais importante dessa parte aqui que eu queria falar para vocês sobre o Império Carolíngio. Então, eu vou agora para a página 211 falar um pouquinho sobre a formação do feudalismo, tá? Então, basicamente, essa relação de vassalagem, quando há esse compromisso entre um suzerano e um vassalo, a gente tem uma cerimônia, né? Essa relação como eu posso dizer, ela é estabelecida, ela é celebrada através de uma cerimônia que vai se chamar homenagem, tá? Então é aqui que ocorre o juramento de fidelidade entre um suzerano e o seu vassalo, e entre o vassalo, o seu suzerano e assim por diante. E inclusive esse suzerano ele pode atribuir mais responsabilidades a esse vassalo, de, por exemplo, esse vassalo poder liderar outras pessoas em nome dele. Então ele continua sendo um vassalo para o senhor feudal, um vassalo para o suzerano. Mas para os demais vassalos, este vassalo escolhido diretamente pelo suzerano acaba se tornando um suzerano também, tá? Mas eu não quero que vocês se concentrem tanto nisso, porque isso pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Vamos colocar da seguinte maneira, vamos imaginar a nossa escola. Na nossa escola nós temos o diretor, o coordenador e os professores. Mas acima de todos tem o dono da escola. Então o que o dono da escola faz? Ele escolhe funcionários que vão mandar nos outros funcionários. Então o dono da escola escolhe os diretores e coordenadores, e o diretor e os coordenadores escolhem os professores e demais servidores que vão trabalhar nessa escola. Todos ali são vassalos do dono da escola, mas os professores e os servidores se tornam vassalos também dos coordenadores e do diretor. Só para vocês entenderem um pouquinho desse exemplo do que é essa relação de vassalagem e essa homenagem, que é justamente essa celebração, que é o compromisso entre o suzerano e o vassalo, beleza? Então eu quero agora pular para a página 212, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do feudo. Então basicamente é a divisão do feudo. Então nesse trecho da divisão do feudo, existe alguns territórios muito específicos para a gente aprender. Um desses territórios é justamente aqui, ó, o manso senhorial. São as terras destinadas ao senhor feudal, são as terras do senhor feudal. O que se planta, o que se colhe nessa terra aqui pertence ao senhor feudal, que vive no castelo. O castelo seria uma
Sede administrativa é a residência do dono desse feudo, lá vivem os funcionários mais importantes, né, do controle deste feudo. Então essas terras aqui, as terras do manso senhorial, que é onde está o castelo também, elas pertencem ao senhor feudal. Tudo que é plantado ali pertence ao senhor feudal. Quem é que planta? Quem planta são os servos, são os vassalos, tá? O senhor feudal vai se beneficiar do trabalho deles. Um outro ponto agora importante é lembrar agora sobre a terra do manso servil, porque afinal de contas, aqui, ó, no manso servil, são as terras destinadas à plantação daqueles que trabalham para o senhor feudal. Tudo o que é plantado aqui é dividido. Metade fica com os servos, os vassalos, e a outra metade vai para o senhor feudal. O senhor feudal vai utilizar essa sobra de produção, vamos dizer assim, para ajudar em períodos de dificuldade, uma safra ruim, um período de seca, enfim, é o compromisso que eles têm. Esses servos devem plantar nas terras dele para sua sobrevivência e a metade do que é plantado vai para o senhor feudal. Então o senhor feudal se beneficia de 50% da metade do que é plantado aqui, mais tudo que é plantado na sua terra. E por fim, a gente vai ter também, acabei clicando até demais aqui, deixa eu parar de clicar, deixa eu limpar aqui rapidinho essa seleção. E por fim nós vamos ter aqui as terras comunais, tá? Essas terras comunais, deixa eu só selecionar a cor. Essas terras comunais aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, são as terras em que tanto o senhor feudal quanto os servos têm acesso a elas. O senhor feudal geralmente vai utilizar essa terra mais para diversão, mais para entretenimento, para fazer caça, nada de muito importante. Já os servos vão usar essas terras para complementar a sua plantação. Já que eles só podem ficar com a metade do que eles plantam na terra do manso servil, eles aproveitam essa oportunidade para complementar aqui nas terras comunais. Então, basicamente, essa é a divisão, tá? De como estava organizado o feudo. As terras do manso senhorial, pertencentes ao senhor feudal, as terras do manso servil, que também pertencem ao senhor feudal, mas está cedido, né? Emprestado, vamos dizer assim, doado para os servos, 50% do que é produzido ainda fica com ele, e as terras comunais. Todos têm acesso, quem plantar, plantou, quem caçar, caçou, e assim por diante. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai pular para a nossa página 214 e vamos entender um pouquinho dessas responsabilidades dos servos, porque, deixa eu só voltar um pouquinho aqui na página 213. Esse item vai falar sobre a sociedade de ordens. A divisão entre a sociedade, entre aqueles que rezam, entre aqueles que lutam, né? Basicamente o clero, que são os membros da igreja, são os responsáveis pela religião, e os nobres aristocratas são os que podem fazer parte do exército. Então são eles que lutam, são eles que defendem este feudo. É por isso que os servos dependem da proteção do senhor feudal, porque é ele que organiza esse exército aqui. Mas o nosso destaque vai estar na página 214, porque eu quero falar sobre aqueles que trabalham, que tipo de trabalho que eles faziam. Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente a organização do feudo? Terras do manso servil, terras do manso senhorial. Lá nas terras do manso servil, esses servos, que são os vassalos, eles têm obrigações com os senhores feudais. Então a primeira obrigação que eles têm é justamente a corveia. O que é a corveia? A corveia é um trabalho que ele realiza. Deixa eu só tentar aqui marcar para vocês. A corveia é um trabalho que ele realiza obrigatoriamente na terra do senhor feudal, ou seja, nas terras do manso senhorial. Então ele tem que dedicar 1 dia, 2, 3 dias da sua semana de trabalho exclusivamente para trabalhar nessas terras. Tá? A outra forma de pagamento de impostos ou de trabalho, obrigação de trabalho que eles têm, é a talha. É a produção que eles fazem nas terras do manso servil, que eu falei anteriormente, que metade eles têm que entregar para o senhor feudal. Então, esse ato de entregar metade do que é produzido é conhecido como talha. Tá?
Então ele entrega metade do que ele planta nas terras do manso servil, entrega isso ao seu senhor. E existe também a banalidade. A banalidade nada mais é do que uma espécie de aluguel. É um imposto que se paga, né, através de produtos, através de serviço, para usar os equipamentos do senhor feudal. Tá? Então, moinhos, fornos, celeiros, ou qualquer outro equipamento agrícola necessário que eles não tenham e o senhor feudal possua, então, para usar esse equipamento, esse servo precisa pagar um imposto. E esse imposto é chamado de banalidade. Há também a questão dos vilões. Não vou chamar muita atenção a respeito dos vilões, mas vilões são camponeses também. São servos. Servos, camponeses, vassalos. Eu estou falando da mesma figura. Esses vilões são servos também, só que são servos que possuem terras, tá? Então eles não estão ali presos à terra. Essa questão do preso à terra é bem interessante. Um senhor feudal ele não pode se desfazer das terras e levar com ele os seus servos. Se ele vender as terras, os servos terão que viver nessa terra, terão que ser vendidos também para um outro proprietário, né? Então, os vilões eles não tinham essa obrigação. Eles não ficavam presos à terra, eles podiam simplesmente vagar de feudo em feudo, procurando a possibilidade de conseguir um trabalho, buscando trabalho, né? E caso a situação dele ficasse muito ruim, geralmente eles acabavam cedendo a sua propriedade, a sua terra, para algum senhor em troca de proteção, em troca, né, de ajuda, e acabavam se tornando servos comuns, ficando presos à terra. Tá? E, por fim, os escravos. Né? A escravidão não era muito praticada nesse período, então existiam poucos escravos, e os que existiam, basicamente, trabalhavam em tarefas domésticas. Tá? Então, basicamente, esses são os itens. Agora eu vou dar um salto, agora eu vou para o nosso capítulo 12, que fala um pouquinho sobre as transformações da Europa feudal. Então, basicamente, eu vou para a página 224, em que eu quero falar um pouquinho sobre as inovações agrícolas. Beleza. O que está acontecendo na Europa agora? A Europa está se transformando. Eu estou na Baixa Idade Média, essa relação de vassalagem, essa relação do suzerano, senhor vassalo, ela já está praticamente entrando em esquecimento, ela decaiu muito ao longo dos anos. E a gente está vivendo agora um período de grandes transformações na Europa. E essas transformações começam a partir do momento que nós temos inovações agrícolas. Nossa, inovação agrícola, que diferença isso faz? Muita diferença. Principalmente com essas grandes novidades que vão ser encontradas a partir do século XI, como, por exemplo, a charrua, que é um arado. Arado é um equipamento que cava buracos na terra, tá? Ele agora era fabricado de ferro, ele penetrava muito mais profundo na terra, melhorava a oxigenação, dava mais fertilidade para a terra, melhorava a produção. Então aqui nós temos um exemplo de um arado, tá bom? Mas o que mais se destacou mesmo nesse período foi a rotação trienal de culturas. O que é essa rotação trienal de culturas? Existia um método, como eu falei para vocês em sala de aula, que era chamado de coivara. O que era isso? Se queimava a vegetação da terra para limpar o espaço e assim poder plantar. O problema é que esse método chamado coivara, de queimar a terra, esgota a fertilidade da terra. Então se plantava a terra, se utilizava essa terra e rapidamente ela tinha que ser abandonada, porque ela já não dava mais frutos, ela não dava boas colheitas. E a Europa não é tão grande. A Europa não dispõe de tantas terras cultiváveis assim. Então isso era um grande problema, porque as plantações ficavam limitadas e poderiam simplesmente não acontecer, né, por falta de terras. Então era necessário resolver esse problema. Então esse problema acaba sendo resolvido com a rotação trienal de culturas, que basicamente eles fazem o seguinte: eles pegam agora o terreno, a área onde vai acontecer a plantação, e não queimam mais essa área. Eles limpam, né, manualmente, demora mais, mas deixa com que essa terra fique fértil por muito mais tempo. E agora eles fazem mais de uma cultura, ou seja, eles plantam mais de um produto, né, nessa mesma terra, só que não ao mesmo tempo.
Então, em um primeiro período, eles plantam, por exemplo, aqui no livro de vocês, eles plantam trigo, depois no outro ano eles plantam aveia, e depois no outro ano essa terra descansa, não há nenhuma plantação nela, justamente para que ela possa ganhar mais oxigenação, se tornar mais fértil. Aí no outro ano, planta-se aveia, depois essa terra entra em descanso, depois planta-se trigo. E depois, no outro ano, não se planta nada nessa terra, depois se planta trigo, se planta aveia, ou seja, há um revezamento de plantação e há um revezamento também de descanso. Então isso aqui proporcionou um aumento na produção, uma melhora na qualidade do que era plantado, do que era colhido. Naturalmente, isso melhorou a dieta da população na Europa. A população da Europa passou a se alimentar melhor, se tornou muito mais fortalecida, diminuiu o problema de fome, diminuiu o problema da mortalidade e, claro, né, acaba aumentando o crescimento populacional, aumenta o tamanho das cidades, aumenta a demanda de comércio. Então, essas novidades, a charrua e a rotação trienal de cultura, fizeram essa grande mudança na Europa feudal desse período. Um outro ponto importante desse capítulo está na página 228, que é justamente a organização do trabalho. Do capítulo 11 para o capítulo 12, o que nós temos é uma transformação da economia. Uma economia que antes era baseada na agricultura e no escambo, passa agora a ter uma certa valorização do comércio. O comércio simplesmente tinha desaparecido no início da Idade Média, porque no feudo se plantava tudo que era necessário. Só que com a melhora da plantação, o crescimento das cidades, aumento da população, aumento do comércio, surgiram a necessidade desse comércio se expandir. Então, diversos profissionais foram surgindo nas cidades, o que hoje chamam de artesãos, né? Mas que eram padeiros, sapateiros, entre outros. Então, havia aí uma necessidade de organização desse trabalho. Então, para organizar esse trabalho, vão surgir justamente as corporações de ofício. Essas corporações de ofício são associações de profissionais. Então, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, um ferreiro. Vou selecionar um ferreiro. Então, se cria uma corporação de ofício de ferreiros. Então, o que essa corporação de ofício faz? Ela controla a produção, ela controla os preços, ela controla a distribuição dos produtos das oficinas, ela ajuda esse profissional, ela limita a quantidade de ferreiros que podem fazer parte dessa associação, ela pode, por exemplo, também tentar, nessa questão de organização do preço, combater preços abusivos e até mesmo preços muito baixos, que vai gerar um problema na concorrência entre esses profissionais. Então essa associação ela surge justamente para isso, para facilitar o trabalho nas oficinas. E nas oficinas há uma divisão, que é bem interessante, porque assim, nós vamos ter os donos das oficinas, que eram os chamados mestres de ofício. O que eles tinham? Eles tinham a propriedade da ferramenta, eles eram donos da matéria-prima, eles eram responsáveis pela contratação dos trabalhadores, pelo estabelecimento de salários. Então, assim, esses mestres eram responsáveis basicamente pela existência dessa cadeia de produção, né? Existia também os jornaleiros, que eram pessoas que trabalhavam por jornada de trabalho, né? Um dia, 2 dias, algumas horas, tá? Não é pessoas que vendem um jornal, não é isso. Eles trabalham por jornada de trabalho, tá? É diferente. Tinha também os oficiais, que eram trabalhadores especializados, e tinha também os aprendizes. Os aprendizes eram jovens, com idades entre 10 e 12 anos de idade, que ingressavam nas oficinas para o quê? Aprender o ofício do mestre. E, em troca desse aprendizado, eles recebiam trabalho, ou recebiam comida e moradia em troca de trabalho. Então, essas mudanças que vão acontecendo na Europa, como eu apresentei para vocês agora, elas justamente vão fazendo com que a Europa se modifique quase que por completo e se transforme, né? E essa transformação vai trazer resultados
que vocês vão começar a conhecer mais a fundo a partir do 7º ano, quando a gente vai ver um pouquinho mais a fundo as cruzadas, que são expedições militares, vai conhecer um pouquinho mais a fundo como que essa religião islâmica que nós estudamos aqui no 6º ano influencia em diversas mudanças também na Europa depois da Idade Média, dentro da Idade Moderna, enfim. Então, eu desejo a vocês uma boa avaliação, que esse vídeo possa ajudar vocês no estudo. E, antes de mais nada, é desejar um feliz ano novo para todo mundo, que seja tudo de bom, muita saúde, muita paz, e que a gente se encontre no ano que vem, no 7º ano, aqui no Colégio WGS. Beleza? Um abraço para todos, galera. Beijo e tchau!